Seguidores da página História da Reforma, quem está falando aqui é o Felipe, o administrador da página. E hoje iremos começar mais uma live do nosso especial da Reforma Protestante aqui na página História da Reforma. O nosso convidado de hoje será o pastor William Orlandi, que é professor também no Seminário Teológico Jonathan Edwards, seminário que tem cursos semipresenciais, curso presencial e curso online. Hoje, na nossa live de hoje, iremos falar da vida e teologia de Anselmo da Cantuária. O pastor William Orlandi já chegou aqui na nossa live e irei chamar ele aqui para já começarmos a live. Assim, iremos dar início à nossa live sobre a vida e a teologia de um dos teólogos mais importantes da história do cristianismo, Anselmo da Cantuária. Pastor William? Segundo, deixa eu mais. Teve que ser rapidinho, só um segundo, pessoal. Pastor, enviei o convite para o senhor de novo. Acabei de enviar o convite para você. Acho que caiu a conexão do pastor William. Aqui. Voltou. Está voltando, voltou, agora voltou. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, graças a Deus. Que biblioteca linda, hein, pastor? Oi? Biblioteca linda, de respeito. Obrigado. Tá em construção ainda. A minha também está em construção aqui, um pouquinho. Tava vendo como que inverte a câmera aqui, mas tá tudo certo. Tudo bem, querido? Não, tudo bem, sim, graças a Deus. Pessoal, o áudio da live está bom, tanto o meu como do pastor William. Ele está um bom áudio, está um áudio aceitável. Vocês podem colocar aqui nos comentários, por favor? Vejam aí, pessoal. Uma coisa eu falo mais alto também, alguma coisa assim. Pastor William, desde já quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso especial da Reforma Protestante, para falarmos da vida e da teologia de um dos maiores teólogos da história do cristianismo ocidental, Anselmo da Cantuária. Como eu vou dizer, é uma grande gratidão minha, primeiramente a Deus, primeiramente toda a glória pertence a Deus, e também agradecer a você por ter aceitado esse convite, a qual a ideia surgiu depois de ver aqueles seus vídeos a qual o senhor tem lançado no seu canal do YouTube, sobre a vida e a teologia de Anselmo da Cantuária, pastor. Se você quiser falar alguma coisa aqui no início da live também, antes de começarmos ela, qual a sua igreja, o endereço da sua igreja, sobre o seu canal, sobre o seminário Jonathan Edwards, onde o senhor é professor e dá aula, pode falar aqui no início da live também, pastor. Amém. Eu que agradeço, um privilégio, uma alegria poder estar aqui para conversar um pouquinho sobre esse grande teólogo, Anselmo, um teólogo importantíssimo que muito pouco a gente lê aqui no Brasil, e fala sobre ele, mas é fundamental, tá? Bom, meu nome é William Orlandi, eu sou pastor da Igreja Batista Reformada aqui de Indaiatuba, é uma cidadezinha aqui no interior de São Paulo, do ladinho de Campinas. Se alguém estiver passando aqui por perto, será muito bem-vindo para nós nos conhecermos aí. E dou aula também em alguns seminários, especialmente o seminário Jonathan Edwards, tanto telepresencial quanto no EAD, pós-graduação. E eu tenho servido os nossos irmãos lá, uma grande honra. E tem um espacinho furreca lá no YouTube, onde eu tento trazer alguma coisa de teologia também. É o meu nome, sei assim mesmo, William Orlandi. Vê que se vocês puderem dar uma conferida lá. Tem algumas aulas lá, porque, Felipe, eu coordeno o grupo de pós-graduação em sistemática lá do Jonathan Edwards, eu tô à frente desse grupo, E aí, uma vez por mês, a gente se reúne para estudar algum tópico da teologia, mas especialmente algum teólogo. E esse ano a gente se o ano todinho para estudar Anselmo. E aí as aulas estão lá no canal no YouTube, gratuito, só chegar lá e assistir. Amém. Pastor, para começarmos a nossa live, queria começar com aquela pergunta bastante básica, se podemos dizer assim, Quem foi Anselmo da Cantuária? Ok. Vamos falar um pouquinho da vida, então, desse grande homem de Deus aí. Ele nasce lá na Itália, na cidade de Aosta, tá? Então ele é italiano, por assim dizer, no ano de 1033. Então a gente está falando aí comecinho do século XI, ele tem uma criação muito cristã, muito devota, especialmente pela parte da mãe dele.
A mãe dele era muito devota, muito firme na fé e ensinava muito ele, né? E desde cedo ele se mostrou muito inteligente, muito capaz, assim, intelectualmente falando, né? Então, nos estudos ali, o que a gente chama hoje de homeschool, né? Nos estudos dele ali em casa com a mãe dele, ele se mostrou assim, muito competente mesmo para a vida cristã, a vida intelectual. Inclusive, tem uma época na infância dele, e a gente tem pouca coisa sobre a vida dele, mas tem uma época na infância dele que a mãe dele estava ensinando ele sobre o céu, né? Sobre a eternidade, sobre nós estarmos com Deus e tal. E ali, no lugar que ele morava ali em Aosta, no norte da Itália, tinha muitas montanhas, né? Tipo, a casa dele era meio que cercada por uma cadeia de montanhas ali. E ele ouvindo a mãe dele, assim, criança, tem uma imaginação muito fértil, né? Eu tenho dois filhos pequenos, sei o que eu tô falando, né? Qualquer coisa que você fala, ele já. Só que a mãe dele estando sobre o céu e ele vendo aquela paisagem, ele teve um sonho numa noite onde o céu ficava em cima de uma montanha ali na frente da casa dele, né? E uma voz chama ele para subir a montanha, ele vai sozinho, sobe a montanha e ele vê a glória de Deus lá na montanha como se estivesse indo para o céu, assim, né? Esse sonho, uma criança tendo um sonho desse, foi muito impactante para a vida dele, né? Então ele aumentou ainda mais a devoção dele, os estudos, né, bíblicos dele e tal. Então ele teve uma infância assim, muito boa. Mas infelizmente a mãe dele veio a falecer ali no começo da adolescência dele. O pai dele assim ficou insuportavelmente, não dava para conviver, ele ficou muito chato, muito brigão e tal, né? E aí na adolescência dele, ele meio que deu uma revoltada assim com o pai dele e saiu de casa, né? Então a Osta que fica assim ao norte da Itália, em cima dela, tipo assim, à direita fica a Suíça e à esquerda fica a França, mais ou menos, né? Então ele passa ali pelos Alpes, né? Ele chega a passar fome nessa época, porque ele é um jovem, né? A gente não sabe quantos anos, mais ou menos, entre 15 a 18 anos ali, mais ou menos, sozinho, né? Tendo que se virar, e ele passa fome, passa muita dificuldade. Só que tinha uma coisa muito, muito na moda na época dele, em vários períodos antes e depois também, que é assim, o jovem ele saía de casa para se descobrir no mundo e nesse descobrimento ele ia estudar com vários professores e quanto mais famoso professor que você conseguisse estudar, melhor chance você tinha de conseguir uma carreira como professor, como retórico, como escritor, enfim, né? E ele acaba tendo aula com alguns professores importantes lá na França, tá? Na região ali da Borgonha, mais ou menos ali, né? Um pouquinho para o norte, ali de onde que ele nasceu, né? E aí ele tem essa formação, mas nesse período ele vira o oposto. Então o menino que era cristão, piedoso, devoto, ele vira assim totalmente relaxado, se entrega a prazeres pecaminosos, vive uma vida bem desregrada, até aquele momento ele volta em si assim e começa a estudar com alguns professores. E aí um dos professores mais famosos que tinha naquela região era um sujeito chamado Lafranc, tá? E ele acaba quase que adotando o Anselmo para ele, né? Anselmo vira um aluno, um discípulo desse Lafranc, tá? E esse Lafranc ele é convidado a tocar o mosteiro, né? A ser o líder assim de um mosteiro numa cidade chamada Bec, ok? Ou Bec, lá na França também, tá? E aí ele chama Anselmo para ir com ele e desde cedo o Anselmo já ganha assim algumas funções de professor, né? Porque ele não começa do zero, ele já tinha toda a educação que a mãe dele deu para ele, apesar de passar uns anos aí meio revoltado, mas ele não veio do zero zero, né? E ele estudou algum tempo com o Lafranc lá na França e depois eles foram juntos lá para Bec e continuou estudando. E aí nesse mosteiro de Bec ele acaba sendo um dos professores lá, tá? O mosteiro, gente, naquela época ainda, né? Era uma coisa assim que era muito propício para você juntar tanto o estudo acadêmico da teologia quanto devoção. Então eles tinham o dia todo regrado, né? Tal hora vai fazer oração, tal hora vai fazer estudo, tal hora a gente vai fazer um debate, depois oração de novo, depois jejum. Era uma vida toda regrada. Ele volta a ser um cara bem disciplinado como ele era antes, tá? E era uma coisa assim boa, tá? O mosteiro lá desde o século VI até depois, né? O mosteiro era uma coisa assim que preservava muita coisa da intelectualidade do Ocidente, especialmente cristã,
tá? Se não fossem muitos mosteiros, assim, a gente não teria muita coisa, por exemplo, dos pais da igreja, até mesmo da literatura pagã grega, por exemplo, né? Eles preservavam mesmo de invasões dos nórdicos, dos vikings, dos pagãos e tal, que destruíam tudo, né? Os mosteiros preservavam isso. Então é uma coisa muito boa, tá? E aproveitando que a gente está no meio da reforma, a gente vai falar um pouquinho de reforma também depois, né? O Lutero, ele vai criticar os mosteiros da época dele, tá? Então ele vai lá e fala assim, ó, os caras eles são hipócritas. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão transformando esses votos deles em méritos para a salvação, o que não era a ideia de Anselmo e dos mosteiros antigos, né? Então, eu quero falar, o pessoal, os monges antigos, eles tinham muito benefício nos votos deles, porque eles não baseavam a salvação deles nisso. Eles criam em Jesus, mas eu vou viver minha vida devotada a isso. Agora, os monges lá do século XVI, XV, XVI, eles estavam assim deturpando o que seria o mosteiro, a ideia original dos monges ali. Beleza? Então, isso a gente pegou um pouquinho da infância dele até o começo da vida adulta. A vida adulta dele, assim, bem resumidamente, o Lanfranc, ele é chamado para ser bispo da Cantuária, na Inglaterra, Canterbury, né, que é um dos centros mais importantes da história do cristianismo. E o Anselmo, ele vira o líder, ele vira o principal ali, o diretor daquele mosteiro de Beck, tá? Nesse mosteiro de Beck ele escreve umas obras bem importantes que a gente vai ver daqui a pouco, o Monologue, o Proslogium e algumas outras obras assim, bem introdutórias, tá? E aí, passando um tempo, o bispo Lanfranc, ele pede para Anselmo suceder ele lá na Cantuária, tá? Então o Anselmo aceita, e aí o Lanfranc morre. Só que 4 anos depois só que Anselmo vai conseguir ir para lá e assumir o arcebispado lá da Cantuária, tá? Porque tinha um rei, o rei daquela época lá na Inglaterra era William Rufus, né? E ele era um sujeito assim, muito ímpio mesmo. E aí ele aproveitou a morte do Lanfranc e saqueou a igreja lá da Cantuária, se apossou de terras, que era da igreja, assim, coisa horrorosa, porque ele deixou 4 anos sem ninguém lá pastoreando e liderando a igreja lá, tá? Depois o Anselmo ele consegue ser apossado lá, tá? Inclusive é no final do século XI, 1198, se eu não me engano, uma coisa assim. Ou algum ano muito próximo disso, finalzinho do século XI, indo para o século XII, que ele se aposta lá na igreja da Cantuária. Tá? Ele morre em 1109 com 76 anos, então ele vive bastante, né, para a época. E nesse meio tempo que ele é bispo lá, o arcebispo da Cantuária, ele sofreu 2 exílios, ele foi expulso lá da Cantuária 2 vezes pelo rei, que o Anselmo estava indo contra o rei e as corrupções dele e tal, e ele acaba sendo exilado, volta, é exilado de novo, volta de novo. Então não foi uma vida tranquila de Anselmo, assim, não. Ele teve uma vida assim muito agitada, por assim dizer, desde sempre, né? E aí ele produziu lá no seu arcebispado, lá na Cantuária, ele produziu as outras obras famosas dele, né? Porque Deus se tornou homem e outras obras que daqui a pouco a gente fala sobre elas. Tá? Então, bem rapidinho assim, esse é o Anselmo da Cantuária. Ou Anselmo de Aosta também, né? O Anselmo de Beck, ele nasceu em Aosta, foi monge lá em Beck, só que ele é conhecido por ser o arcebispo da Cantuária, né? Que bom, professor. A próxima pergunta, professor, qual a importância de Anselmo para o teísmo clássico? Maravilha. Uma pergunta muito boa. Ele é o pai do que é chamado teísmo clássico no sentido pedagógico histórico, né? O teísmo clássico, gente, é a forma de se entender Deus que a igreja sempre creu nesses 2000 anos, tá? Envolve atributos de Deus, né? Como, por exemplo, a aceidade. Eu não sei se eu travei, Felipe, ou você. Não travou, Voltou. não. Beleza. A impassibilidade divina, a simplicidade divina, que são atributos que ninguém mais se fala
hoje em dia, infelizmente. Inclusive, minha última aula sobre Anselmo foi sobre os atributos de Deus nele, tá? E assim, só que Anselmo ele não inventou nada, ele sempre estava muito fundamentado nos pais da igreja. Quando ele escreve o Proslógio, que é uma obra famosa dele, ele envia para o Lafranc, ele dá uma torcida de nariz, ele fala assim, tá faltando nota de rodapé hoje em dia, né? Tá faltando referência, da onde você tirou essas ideias, né? E o Anselmo ele fala assim, olha, o que eu estou escrevendo é tão óbvio que eu acho que todo mundo vai saber de onde que eu estou tirando. Só que ninguém é tão erudito quanto ele. Ele bebia muito de Agostinho, dos pais da igreja todos, né, da Bíblia principalmente. Bíblia é a autoridade máxima para Anselmo e assim por diante, tá? E aí desenvolve essa tradição, passa por Tomás de Aquino, que é um dos grandes teólogos também. Todo mundo da Reforma e da Pós-Reforma abraçava o teísmo clássico. O teísmo clássico ele só começa a ser questionado, desafiado com a teologia liberal, século XIX. Friedrich Schleiermacher, por exemplo, o alemão, e outros ali depois, né, vão questionar esse Deus infinito, transcendente do teísmo clássico, né? E no século XX surgiram muitas teologias ruins criticando o teísmo clássico. Por exemplo, o teísmo aberto, que é um Deus que está aberto a crescer e a aprender com a criação. Vários teólogos assim, falando muita coisa herética assim, sobre Deus que é contra o teísmo clássico. Né? E nos últimos 20 anos, mais ou menos, 15, 20 anos, tem ressurgido esse interesse na academia ortodoxa, evangélica e tal, sobre o teísmo clássico. Tá? Então hoje nós temos grandes nomes na teologia, por exemplo, Matthew Barrett, para puxar um pouco de sardinha aqui para a minha tradição, é um autor muito bom da teologia sistemática hoje, que ele lidera um centro que chama Centro de Estudos do Teísmo Clássico, uma coisa assim em inglês, né? Tem uma teóloga anglicana que chama Catherine Sonderegger. Ela está escrevendo vários volumes de teologia sistemática, tem 3 até agora, onde ela vai resgatar totalmente o teísmo clássico também, vai se basear muito em Anselmo, e todos eles falam que Anselmo é a raiz, né? Anselmo é a fonte. Então, a forma como Anselmo vai resumir o ensino que veio antes dele, dos pais da igreja, e colocar na mesa assim, os atributos de Deus, é fundamental e fundante, né? Inicia aí não só o teísmo clássico, a escolástica e assim por diante. Uma ótima resposta, pastor. Pastor, a próxima pergunta é: como Anselmo via a relação entre a fé e a razão? Ok. Lá no Mosteiro de Beck, que eu falei para vocês, os monges lá, alunos dele e tal, eles pediram para Anselmo escrever sobre Deus para um incrédulo, por exemplo, né? No Monologium. E aí a expressão em latim seria sola ratio, ou somente a razão, usando somente a razão, né? E aí o pessoal que não lê ele, vê assim, bem fora de contexto, vai falar que ele era um racionalista, porque então a descrição dele, essa é a crítica dos liberais, né? A descrição dele é uma descrição racionalista, influenciada mais pelos gregos, né? Aristóteles e Platão, do que pela tradição bíblica, né? O que não é uma verdade, tá? Não é uma verdade porque ele estava partindo da fé, estava escrevendo para os monges, alunos deles, que todos eram crentes no Senhor Jesus, tá? Então a fé era o pressuposto do somente a razão dele, tá? Ele inclusive vai falar muito a frase de Agostinho, né? De que eu creio para entender. E que se eu não crer, com a tradução lá de Isaías 7:9 da Septuaginta, se eu não crer, eu não vou entender. Então a fé é esse princípio fundamental da epistemologia, de conhecer a Deus, de conhecer todas as coisas, e a partir disso, a fé cristã ela é racional para Anselmo. Ela não é um tiro no escuro, num mistério, para usar um pouco a linguagem do Kierkegaard, por exemplo. Né? Ela é racional, ela pode ser descrita logicamente, porque em última instância Deus é lógico, a lógica é o próprio Deus. Deus é a coerência em si mesmo, né? E ele não cria nada de forma absurda, ele não cria, por exemplo, um quadrado redondo. Deus cria tudo com uma certa armadura lógica, né? E por isso a gente consegue
Porque Deus cria o mundo inteligível, ele cria a nós de forma a conseguir compreender a ele e o mundo. Nós somos imagem de Deus, tá? Ok, nós somos afetados pelo pecado, mas Deus é gracioso, ele se revela a nós e com base na revelação nós conseguimos raciocinar, né? Não racionalizar, mas raciocinar sobre Deus. Então a relação de fé e razão, elas não são inimigas, muito pelo contrário, não tem uma amizade mais linda, assim, por assim dizer, do que fé e razão. Mas primeiro começa-se com a fé. Tomás de Aquino é a mesma coisa. Tomás de Aquino cria num conhecimento de Deus natural sem a fé. Não, isso é uma leitura errada de Aquino. Aquino bebendo de Anselmo é a mesma coisa. Primeiro a fé, depois a razão. Mas nunca a fé é somente no sentido de não ter uma descrição coerente e sistematizada da fé cristã. Tá? Isso é básico para toda a história do cristianismo. Quem sai disso é porque está abraçando algum misticismo e não quer saber de verdades doutrinárias, e isso não é fé cristã de forma nenhuma. Amém. Pastor, a próxima pergunta é: o que vem a ser o argumento ontológico de Anselmo e qual a sua importância para a apologética, né, cristã dos dias de hoje? Né? A apologética está bastante em alta, né, principalmente graças a William Lane Craig, Aldo Plantinga, são molinistas, mas são grandes detentores de ótimos argumentos cosmológicos. John Lennox também. John Lennox, E qual é a importância do argumento ontológico de Anselmo para a apologética dos dias de hoje? Tá, o argumento ontológico está nesse livro aqui, que é o Proslógio, tá? Eu indico essa versão aqui da editora Concreta porque ela é uma edição bilíngue. Então, de um lado você tem o texto original em latim e do outro você tem a tradução. Você pode acompanhar aí, se você quiser, algum termo técnico do Anselmo, né? E tem uma ótima introdução também à vida dele também. Só que esse livro não é como é nos dias de hoje. Pega lá o William Lane Craig, vai debater formalmente com um ateu e desenvolve os seus argumentos. E o William Lane Craig sempre está em vista mais a audiência que está ouvindo ele para edificar e tirar o pessoal do que o cara. Normalmente o cara não vai. As pessoas são orgulhosas demais para admitir qualquer perda, né? Então ele sempre foca no pessoal que está ouvindo ele. Só que Anselmo não. Anselmo, ele está sempre escrevendo para a igreja. No caso ali, o Proslógio, ele está escrevendo para os seus alunos ali em Bec, lá no mosteiro, lá na França. Tá? Então o livro, ele não é um argumento sistematizado, como é hoje em dia, por exemplo, né? Mas ele é uma oração. Anselmo está o tempo todo fazendo Jonas Madureira chama de fazer teologia em segunda pessoa, né? Falando para Deus. Tu és assim, assim, né? E tal. E aí esse argumento parte do ponto de que está no começo do livro, de que Deus ele é um ser necessário e ele é um ser, ele é o sumo bem, é o sumum bonum, né? E por ser o sumum bonum, ele é o ser, por ser o ser supremo, ele é o ser da qual não se pode pensar nada maior, tá? De fato, o Deus das Escrituras não tem como pensar nada maior do que esse ser que é infinito, eterno e assim por diante, né? E aí o pulo do gato de Anselmo é o seguinte: se você consegue pensar nessa definição, Deus é o maior ser possível, acima do qual não se pode pensar nada maior, né? Eu consigo pensar num ser maior do que eu pensei agora. Então, o ser que você pensou não era Deus. Deus é esse ser supremo. Não é possível pensar nada maior do que ele. Esse ser necessariamente existe na realidade objetiva, fora do meu pensamento. Porque, convenhamos, se qualquer coisa fora do meu pensamento é maior do que o meu pensamento. Meu pensamento é só, sei lá, neurônios se movimentando lá pro outro, no cérebro, né? Qualquer coisa que eu tiver, essa caneta aqui é maior do que qualquer coisa que eu venha pensar, né? Então Deus, por definição, existe na realidade. Então ele é o único ser que é necessário. E ele nos criou com essa rede inescapável de fazer esse salto, né? Do maior ser possível, concebível, necessariamente deve existir fora do meu pensamento. Esse é um argumento ontológico, tá? O Plantinga, ele vai desenvolver bastante esse argumento ontológico, então ele vai, assim, fazer um movimento, assim, bem lógico, né? Bem difícil de acompanhar até. O William Lane Craig
já vi ele usando o ontológico, mas não é o preferido dele, ele prefere realmente o cosmológico, né, o moral e tal. Mas ele já usou o ontológico, assim, como um argumento a mais, por assim dizer, né, da existência de Deus. Então é um argumento muito... Eu acho um argumento bom, tá? Ele teve muitos desafios contra ele. Quem batiza ele de argumento ontológico é Kant, que é o filósofo alemão, Immanuel Kant. E depois os alemães vão criticar bastante esse argumento, tá? Mas é tudo argumento, crítica maluca, assim. Né? A gente tem Fichte, Feuerbach e Nietzsche falando as coisas mais absurdas, assim. Por exemplo, o Feuerbach, ele vai dizer assim, ok, eu concordo com o Anselmo, Deus é o maior, o ser da qual eu não consigo pensar nada maior. Só que esse pensar sobre Deus é o meu próprio pensamento, então o meu pensamento é Deus. Então, o mistério da teologia é a antropologia. O Deus sou eu. O ser humano é Deus. Porque a gente consegue pensar esse conceito grandão sobre Deus, só que isso ainda é meu pensamento, ele não faz o salto para a realidade. E aí ele se diviniza ao fazer isso. Né? E o Nietzsche, por exemplo, ele fala, Deus é... Não, você não consegue pensar nada maior que Deus, então Deus é o grande limitador do pensamento humano. E aí quando você mata Deus na sua cabeça, você tem então uma abertura infinita de possibilidades, você consegue se autocriar, se autodivinizar e rumar aí à perfeição utópica da sociedade. Tá? Então isso são loucuras assim que os alemães falaram sobre Anselmo, que Anselmo assim fala, vocês não estão entendendo, não estão pensando direito, né? Mas é extremamente importante Anselmo aí para apologética também. Muito bom, pastor. A próxima pergunta, pastor, o que vem a ser a visão da satisfação sobre a teoria da expiação em Anselmo da Cantuária? Essa é uma parte importante dele, né? Quando ele estava lá na Cantuária já, portanto, uma obra madura dele, ele vai escrever um livro chamado Cur Deus Homo, que é literalmente Por que Deus Homem, né? Ou a gente pode traduzir por que Deus se tornou homem. Só que esse Cur Deus Homo, esse Por que Deus se tornou homem, não é um livro de cristologia ontológica, no sentido de provar que Jesus é Deus e homem e ver as relações das duas naturezas com a pessoa de Cristo e tal. É um livro sobre soteriologia, expiação, né? E aí nesse livro o Anselmo ele vai criticar uma visão que tinha na época dele, que se estende para a modernidade também, que é a visão que Deus está pagando na cruz a redenção, um preço para o diabo, tá? Então, assim, essa teoria vai falar assim, nós somos escravos do diabo, porque a gente peca, né? O diabo, então, nos possui, ele é o nosso dono, né? E aí, o que Deus faz? Ele vem, manda Jesus, e quando Jesus morre na cruz, é como se Deus pagasse para o diabo, né? Como se, assim, se a gente fosse fazer uma ficção aqui, o diabo fala assim, o preço que eu quero para essa pessoa aqui é o seu filho, que o seu filho morra, né? A vida do seu filho. O diabo falando para Deus, né? Aí Deus aceita, Jesus morre, e ao morrer, então existe essa troca. Ele morre e aí o diabo liberta, assim, o preço é pago para a nossa redenção, tá? O Anselmo ele vai contra essa visão do pagamento para o diabo, e ele vai dizer que o pagamento é Deus fazendo para ele mesmo, porque a parte ofendida é o próprio Deus, quando a gente peca, tá? Então ele vai dizer que Deus é infinitamente digno de glória, de obediência, de honra, tá? E qualquer ato de desobediência, por menor que seja, é infinitamente desdigno, ele vai dizer isso, né? É infinitamente digno de punição, com uma punição infinita, por assim dizer, né? Porque você está pecando contra um ser infinito. Então, se você pecar contra um rei, por exemplo, o rei tem uma dignidade grande na época, né? E você poderia morrer, por exemplo, né? Porque ele tinha uma dignidade maior do que o seu vizinho, por exemplo. Se você pecasse contra ele, você poderia ali se acertar na hora. Se você pecasse contra um ser que é infinitamente digno, a punição seria necessariamente infinita. Por quê? Senão Deus não seria infinitamente digno ou infinitamente valoroso, por assim dizer, né? Então, o grau de punição do ofensor é medido pelo grau de dignidade do ofendido. E Deus, ele é infinitamente digno.
tá? Então, o impasse é, o homem pecou, o homem tem que pagar pelo seu pecado, só que esse pecado, essa dívida é infinita, só Deus poderia pagar. Qual que é a solução? Deus se tornar o homem. E quando Cristo morre como homem, ele paga a Deus, ele satisfaz a justiça divina, tá? E aí nos concede vida eterna, nos resgata do pecado, da escravidão do diabo e da morte. Então, essa é a teoria da satisfação de Anselmo, foi muito influente na Reforma Protestante, na formulação da teologia da justificação pela fé, em Lutero e Calvino, e assim por diante. Né? Então, essa imagem de Deus sendo o principal ofendido com o pecado e ele sendo infinitamente digno, e Cristo ele é o único que pode sanar esse abismo, né? Essa dívida infinita aí. Então, Cristo, como sendo infinitamente digno como Deus, ele morre como homem, paga a nossa dívida a Deus, não ao diabo, e nos resgata do diabo, do pecado e da morte, e assim por diante. Amém. Pastor, próxima pergunta é: quais são as principais obras de Anselmo da Cantuária? Suas principais obras a qual ele escreveu? Vamos lá. Se você puder ler uma obra dele, é essa daqui, tá? Proslogium. Antes dessa, você tem um monólogo, que tem em português também, mas essa é curtinho, gente. Isso aqui é curtinho, para vocês terem uma ideia. Esse livro é fininho assim, mas no começo tem uma introdução do editor explicando tal, a vida de Anselmo, e no final tem um apêndice ainda. Então é um livro que você lê assim num dia, e é muito gostoso de ler, porque é uma oração, é bem profundo, ele medita nos atributos de Deus. Então esse livro é fundamental. Não tem como estudar teologia, esse aqui deve ser obrigatório no primeiro semestre de todos os seminários do mundo, né? Que infelizmente não é. Mas o Proslógio não é difícil a leitura, tá? É difícil às vezes de engolir algumas coisas. A gente não está acostumado a ouvir sobre a simplicidade de Deus e a impassibilidade de Deus, mas ele descreve assim de uma forma muito piedosa, como uma oração, mesmo seguindo Agostinho, por exemplo, nas Confissões e tal, né? Agora, se você ler em inglês, você já tem uma vantagem, porque nós temos aqui, nessa obra aqui, todas as obras de Anselmo, pelo menos 95% das obras de Anselmo, as principais, num único volume, tá? Então, chama Anselm of Canterbury, tá? É uma série, gente, da Oxford World Classics, é uma série de Oxford sobre os clássicos da história do mundo, tá? E aqui você tem, assim, em inglês, tá? Todas as obras de Anselmo que você pode imaginar. Aqui tem sobre o Espírito Santo, sobre o porquê Deus tornou o homem que eu falei, tem várias cartas, tem tratados filosóficos, ele era um filósofo, tá? Ele lidou com filosofia da linguagem, por exemplo, né? Então, você já ganha assim, e é barato, tá, gente? Isso aqui deve ser uns R$ 70 quando eu paguei. Tem na Amazon, chega rapidinho na sua casa. Dá para ler isso aqui, dá para comprar muito tranquilamente, tá? Agora, se você não sabe inglês, tem essas obras aqui em português, o Proslógio, Porque Deus Tornou o Homem, e o Monólogo. Acho que são 3 livros essenciais de Anselmo, ok? Amém. Pastor, só uma pergunta. Essa obra de Oxford, ela tem quantas páginas, mais ou menos? Ela tem, deixa eu ver aqui, 500 páginas. 500 páginas. Não, um livro mediano. As letras, Sim. elas não são muito grandes assim, mas assim, não é Isso muito daí pequeno também. influencia o tamanho do livro. Muito interessante. É, Ela, sabe me dizer se tem no Kindle também? Deve ter, né? não lembro, mas assim, o Kindle tem, se procurar Complete Works, obras completas do Anselmo, com certeza tem, assim, tem umas edições de livros clássicos, com certeza você vai achar assim por R$ 2, no máximo R$ 10, dá para achar assim, com certeza. Pastor, a próxima pergunta é: o que vem a ser a principal obra de Anselmo, o Proslógio, né? E qual a Uhum. influência dessa obra para os dias de hoje? É um resumo do que a gente falou aqui. O Proslógio, essa é o segundo volume dele. O primeiro é o monológio. O monológio é um pouco mais comprido, mais extenso, e ele queria fazer uma coisa ainda mais resumida, ainda mais palatável, tá? E aí ele escreve o proslógio, né? O monológio é tipo um monólogo dele, e o proslógio é esse diálogo dele com Deus, no caso, né? E aí o proslógio, ele começa com o argumento ontológico, tá? Mas não de forma
a silogística, nada, é uma oração dele mesmo, tá? Depois, do capítulo 1 ao 4, do capítulo 5 até o 22, 23, mais ou menos, ele fala sobre vários atributos de Deus, justiça, misericórdia, amor, simplicidade, assim por diante. E aí ele termina o proslógio com os últimos capítulos com a visão beatífica, tá? Então, o propósito, a visão beatífica é: vou ver Deus como na eternidade, se vou ter esse estado de bem-aventurança perfeito nessa visio Dei, nessa visão de Deus na eternidade. Então, o propósito todo do proslógio não é fazer um argumento racionalista sobre Deus, mas é levar o leitor à esperança da visão de Deus, da bem-aventurança. É maravilhoso o livro. Na verdade, isso aqui dá até para usar a linguagem de John Piper. É Anselmo buscando alegria, tá? E essa alegria... Oi? O hedonismo cristão, né? Mais ou menos. Isso, essa é a ideia. Essa satisfação que ele vai encontrar no Deus que ele está orando agora e que ele espera ver completamente na eternidade. Ver-se completamente no sentido de pleno, né? Então, essa subida, ele é estruturado assim para ser uma subida, né? De começar a pensar em Deus como ser necessário, o ser ontológico, né? O ser dele é necessário, para pensar nele mesmo. E aí o tempo todo ele fala assim, ó: Senhor, me leva a te buscar, porque por mim mesmo eu não posso. Então ele não é racionalista nunca, né? De começar a pensar em Deus aqui sozinho e vou chegar em Deus. Não, ele fala assim: Senhor, se o Senhor não me conduzir, não me pegar pela mão, me levar ao Senhor, eu jamais vou te encontrar, né? Bem monergista, assim, nesse sentido, no proslógio, né? E aí ele vai subindo até chegar na visão beatífica. Então, na visão beatífica, ele termina o livro com alguns capítulos, né, sobre a visão beatífica, que é uma coisa maravilhosa, né? Então, o propósito do proslógio é levar o leitor a se deleitar em Deus, através da razão, através da revelação, através da fé, e através da esperança da visão de Deus no futuro, no escatom, né, na eternidade. Esse é o proslógio e ele é, assim, todo mundo é obrigado a ler depois dele. É muito influente esse livro. Ele nem esperava que fosse influente. Ele fala assim, gente, isso aqui é um opúsculo que ele fala, ele nem merecia ser chamado de livro. Ele fala, tipo, um panfleto meu aqui, mas há muitos que estão lendo, estão sendo abençoados e tal, então eu resolvi publicar, de tanto o pessoal insistir para publicar. Então, depois que ele publica, isso influenciou toda a escolástica, todos os reformadores, os puritanos e todos os bons teólogos modernos estão influenciados pelo Anselmo. Pastor, antes de entrar nas duas últimas perguntas, a próxima pergunta seria: quais são as principais obras biográficas, né, escritas na biografia sobre Anselmo da Cantuária? Se existe alguma obra publicada em português ou só em inglês? Creio que seja tudo em inglês, né, sobre a biografia dele. Né? Vou tentar. O primeiro biógrafo de Anselmo é um jovem chamado Edmer. Ele foi aluno de Anselmo, tá? Então, quando Anselmo estava no final da vida, ele estudou no começo lá em Beck com Anselmo, depois eles se afastaram um pouco, né? Cada um foi para um lado assim, viver a vida, e depois ele volta lá para a Cantuária para tentar escrever essa biografia de Anselmo, e o Anselmo foi ditando para ele muita coisa. Então, essa primeira biografia dele não tem em português, tá? Como você disse, tem muita coisa em inglês, um oceano assim de literatura, né? Tem um teólogo que eu gosto muito que chama Gavin Ortlund, ele até tem um canal no YouTube chamado Truth United, da Verdade Une. A tese de doutorado dele, mestrado e doutorado, foi sobre Anselmo e é um livro, tá? Que inclusive chama Anselmo's Pursuit of Joy, Anselmo buscando alegria. É um comentário do proslógio, muito erudito, mas muito acessível também. Não tem em português. Em português, eu gostaria de indicar o livro do meu ex-professor Franklin Ferreira, né? Servos de Deus. Tá? Tenho esse. Na realidade, a minha noiva tem, eu dei para ela. Ai, que bênção. Ela tem um capítulo aqui sobre Anselmo. E aí você já vai ter um bom acesso aqui à vida de Anselmo. É o capítulo 8, página 117. Da Fiel, editora Fiel. E aí, o bom é que você vai ter aqui não só Anselmo, mas os principais nomes da teologia, com um resumo biográfico e teológico, tá? Então, numa linguagem muito gostosa de ler, tá? Muito acessível. Então,
assim, você pode comprar livros de teologia histórica, história da igreja, que com certeza vai ter uma parte ali sobre Anselmo. Mas o do Franklin é bem legal, assim, é bem deleitoso de ler. Com certeza, né? Pastor, a próxima pergunta é: qual é a relação e importância de Anselmo para a reforma protestante? Estamos, né, no mês da reforma, 507 anos da reforma protestante, vamos comemorar em outubro. E qual a importância e a relação de Anselmo da Cantuária para a reforma protestante? Vamos lá, eu estou fazendo uma série no meu canal sobre esse livro aqui, que também não tem em português, mas vai ter, tá, gente? Esse livro, se Deus Sabe a quiser, vai ter em editora? português. Hã? Sabe a editora? Ah, sei, mas eu não tenho certeza, então eu não vou falar. Mas ele não começou a ser traduzido ainda, então vai demorar um pouquinho. Mas isso aqui é lançamento. A Reforma como Renovação, Matthew do Barrett. Matthew Barrett, tá? Nossa, É um dos melhores livros de todo o tempo sobre a Reforma. É muito bom. Eu estou fazendo uma série assim, quase capítulo por capítulo lá no meu canal, se vocês quiserem conferir, tá? E ele tem um capítulozinho aqui sobre Anselmo e a relação dele depois com a Reforma, tá? E basicamente todos os reformadores vão a, a usar a frase de Anselmo, que é uma frase agostiniana, crer para entender, né, a fé como o fundamento epistemológico aí do nosso conhecer, tá? Todos os reformadores vão dizer que a fé, e Lutero, ele é um pouco mais crítico à razão, porque está debatendo com alguns exageros do final da Idade Média, tá? Ele vai dizer que a razão sozinha é prostituta do diabo, por exemplo, essa linguagem de Lutero, né? Mas ele não era irracional também, ele usava a razão também. Tanto que lá no começo da Reforma Protestante, quando ele foi acusado, ele vai dizer: olha, a não ser que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão simples, eu não vou mudar de ideia, eu não vou me retratar, né? Então ele não era anti-razão, ele era contra uma razão que ia contra a Escritura, o que Anselmo também ia, tá? Então Anselmo é formativo para todos os reformadores. Inclusive, Anselmo é considerado o pai da escolástica, tá? Escolástica era a escola, por isso que esse nome é da Idade Média, que é marcado mais pela metodologia do que por conteúdo. É um método de você ler tudo que já escreveram sobre um assunto, que é o status questiones, e fazer perguntas e responder essas perguntas, tá? E você entrar em debates. Então, você vai, vamos supor, vou escrever sobre Cristo. O que todo mundo já falou sobre Cristo, eu vou resumindo. Vou sumarizar a minha tese sobre Jesus, ele é Deus e homem numa só pessoa, né? E aí eu vou levantar todas as objeções que os hereges levantam e responder cada uma delas. Isso é o método escolástico, tá? De 1560 até depois lá o século XVIII, 1700 e lá vai anos adentro, né? Nós temos aí a escolástica reformada, esse retorno à escolástica. Porque os primeiros reformadores ali, Lutero e Calvino, eles estão sendo influenciados pelo Renascimento humanista lá da Itália, tá? Que não usava muito o método escolástico, tá? Mas que ao mesmo era uma linguagem um pouco mais fluida assim, né? Mais declarativa do que de questão, né? Só que logo Calvino morre em 64, se não me engano, 1564, mas 1560 em diante você tem uma grande influência do método escolástico para todos os teólogos assim protestantes. E isso começa com Anselmo, tá? Então assim, Anselmo era como Agostinho. Ele é considerado o segundo Agostinho, né? O teólogo mais importante depois de Agostinho, né? Então Agostinho do século V, por exemplo, passou tantos séculos, não, Anselmo é o cara mais top depois de Agostinho, depois de Anselmo Aquino, depois de Aquino, nossos pais reformadores aí. Então ele é muito importante para toda a história da igreja, os reformadores, todos são devedores dele, né? Todos eles beberam de Anselmo, citavam Anselmo o tempo todo e assim por diante. pastor, a próxima pergunta é: qual a importância de Anselmo da Cantuária para a igreja dos dias de hoje? Maravilhosa pergunta. A igreja de hoje, ela está ainda sentindo alguns golpes ao teísmo clássico no século XX, tá? Tanto que é assim, é assustador, Felipe. Eu pergunto
para todos os meus alunos, quando eu vou ensinar teontologia ou cristologia, alguma matéria ligada à sistemática, por exemplo, se algum deles já ouviu falar, ou, eu pergunto se já estudou, mas se já ouviu falar em impassibilidade divina, aceidade divina, simplicidade divina, que são os atributos aí do teísmo clássico. E ninguém nunca ouviu falar. Ninguém fala mais, nem na igreja, nem nos seminários, e nem na internet, que hoje é uma fonte também, né? Isso é assustador, né? Isso surgiram uns cabeções, assim, uns teólogos influentes do século XX, que bateram, assim, muito, muito, muito nessa forma de nós professarmos o Deus das Escrituras, né? Que é a forma clássica, que é a forma cristã como um todo, né? A forma ortodoxa e tal. E a igreja, não sei o que aconteceu, não consegue, talvez não consiga responder à altura, talvez abrace essas heresias modernas de teísmo aberto, né? Teologia do processo, Deus está aprendendo com a criação, crescendo com a criação, né? E a gente precisa muito retomar isso em nossas igrejas, né? Então, o que eu faço? Na igreja que eu pastoreio, eu ensino sobre os atributos de Deus e eu nunca subestimo a igreja, ainda que sempre passe de uma linguagem que tentando alcançar todo mundo. Gente, hoje nós vamos estudar sobre a impassibilidade divina. Vamos passar algumas semanas estudando sobre isso. Simplicidade divina, o fato de Deus não ser composto por partes, dele ser os seus atributos, por exemplo, né? E ensinar a igreja e ensino também no seminário. Então é importantíssimo nós voltarmos a pensar em Deus como ser máximo, supremo, infinito, eterno, incontido, incompreensível, no sentido de nós não conseguimos exauri-lo com o nosso intelecto. E aí a frase de Anselmo e de toda a medieval, né? O finito não é capaz do infinito. Então a gente sempre vai conhecer e conhecer mais a Deus por toda a eternidade, porque ele é infinito e nós não, né? Então a gente e essa visão de Deus é um corretivo imenso para tudo. Quanto mais a gente conhece a Deus de forma mais precisa e bíblica e tal, né? E eu acredito que essa é a forma bíblica de conhecer Deus, o Deus que se revela para Moisés como eu sou o que sou, né? Esse é aquilo para qual nós somos criados, né? E desviarmos disso, por pouco que seja, tem implicações catastróficas para a nossa espiritualidade, para a nossa igreja, para a sociedade como um todo, né? Então a gente precisa urgente resgatar o teísmo clássico, ler Anselmo de novo, ler aí os grandes nomes da teologia do passado, na teologia clássica, para termos essa visão grande de Deus como ser supremo, o supremo bem, um ser que não é domesticado, que não é manipulável pelo nosso querer. O homem de hoje é um homem que é um ser humano que impõe a sua expressividade, os seus sentimentos e tudo tem que se moldar aos seus desejos. Deus não, Deus está no trono, ele não depende de nós, ele é autoexistente, vida em si mesmo, e ele nos chama a participar dessa vida, né, dessa visão beatífica na face de Cristo. Então, Anselmo é urgente para a igreja, sem dúvidas. Pastor William, muito obrigado por participar da nossa live aqui. Tá? Agradeço muito. Espero que essa seja a primeira de muitas outras lives ainda, né? Se assim Deus permitir. Te agradeço pela participação, te agradeço por vir aqui expor esse conhecimento abrangente. Eu aprendi muito com o senhor, né, sobre a vida e teologia de Anselmo da Cantuária. Então, agradeço, pastor William. Deus te abençoe a você, sua família, sua igreja, seu ministério, seu trabalho nos seminários ao qual você dá aula e coordena. Então, pastor, quais seriam suas últimas palavras aqui para o nosso público? Só agradecer, foi muito bom o nosso papo aqui, Felipe, e parabenizá-lo pelo trabalho aqui nessa Paz História da Reforma, todo o seu trabalho para a igreja também. Deus abençoe também o seu noivado, seu casamento. Estamos orando aí por vocês e todo o pessoal que está assistindo e vai assistir depois dessa live. Deus abençoe vocês. E qualquer coisa, é só me chamar aqui no Instagram, a gente conversa também. Qualquer dúvida também, a gente está aí. Tá bom? Muito obrigado e só chamar que a gente dá um jeito aqui na agenda para conversar de novo. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe e fica com Deus, tá? Agradeço. Boa noite, Deus abençoe. Até mais. Boa noite. Fica aqui. Fica na paz.